Estenda as tuas mãos para esse altar nessa noite. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus, muito obrigado por este culto, Pai. Ó Deus, que nós prestamos aqui, Senhor, que estamos prestando aqui neste lugar, Senhor, nessa noite. Muito obrigado pelos louvores entoados, Senhor, pelo clamor, Senhor. Ó Deus, a qual, Senhor, tivemos a oportunidade, Deus, de levantar aqui neste lugar. Ó Deus, venho pedir, Senhor, que nesse momento, Pai, a Tua palavra, Deus, meu Pai, ela vai ser pregada, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, Deus, através da vida do Teu Filho, Deus. Continua usando, Deus, e dando sabedoria ao Teu servo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus 7. Perdão, Mateus 8. Desculpa. Versículo 18 até o versículo 22. Hoje podemos dizer que é um dia de festa, né? Nós glorificamos a Deus por isso, que de fato é um dia de festa. Então nós vamos estar falando algo aqui da parte de Deus por intermédio de sua palavra. Versículo, como eu disse, 18 até o 22 de Mateus, diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Pode se sentar, por favor. Nós glorificamos a Deus. Ontem nós tivemos aqui, podemos dizer, uma excelente vigília, né, pastor Edilson? Eu particularmente gostei muito. Desde os cantores, né, cantoras que estiveram aqui, até a boa palavra que trouxe o rapaz, é o Willis, o nome dele, né? Willis, evangelista Willis. Pregou muito Bíblia aqui, foi uma bênção para nossas vidas. Que venha mais, né, irmã Cris? Que venha mais vigília como essa, né, para nos abençoar para a glória de Deus. Hoje, como eu disse, é um dia de festa, de Santa Ceia. Eu pretendo não demorar, não vou enfadar os irmãos. Amanhã é segunda-feira. E nós acabamos de ler um texto aqui, que Jesus, ele ordena que o barco ele passe para outra margem. E alguém chega para Jesus e diz para ele assim: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor fores. Talvez no calor da emoção, na sua inocência, talvez, não sei, na sua falta de sabedoria, digamos assim, talvez, enfim, podemos especular. E Jesus, ele veio para uma missão muito difícil, que era minha e era sua, que nós, humanamente falando, não tínhamos condições nenhuma de enfrentá-la e muito menos de executá-la. Amém? Não é verdade? Eu não suportaria tamanha dor. Mas vamos seguir o texto. Esse homem chega para Jesus e fala para ele: Olha, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor fores. Aí Jesus, conhecendo a sua mente, o seu coração, Jesus fala para ele assim: Olha, as aves do céu, as raposas têm ninhos. Cadê o texto aqui? Fugiu? Disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninho,
mas o Filho do Homem ele não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Paulo ele vai dizer lá em Romanos 13, que o reino de Deus, ele não é comida e ele nem é bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Paulo disse isso para a igreja de Roma, lá no capítulo 13. Pode botar aí no telão, por favor, o Mateuzinho? Mateus não, perdão, Salomão. Versículo 12, capítulo 13, versículo 12. Então, Paulo ele está dizendo que o reino de Deus ele não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. As pessoas estão confundindo, na verdade, o reino de Deus com coisas supérfluas, ou sem nenhum valor. Está uns unidos, é o quê? Então estão confundindo o reino de Deus com coisas materiais ou supérfluas, que... Pode desligar um pouquinho, por favor, Cléber? Eu não sei se é o vento, atrapalha um pouquinho, desculpa, tá? Então, Jesus ele dá essa resposta a esse rapaz. Por quê? Porque Jesus ele conhecia a sua mente e o seu coração. Jesus, quando ele veio à terra, é bom ressaltar que ele veio 100% Deus e 100% homem, como era. E ele, conhecendo a mente daquele rapaz, ele é como se Jesus falasse para ele: rapaz, você não sabe para o que eu vim, qual a minha real missão. É embaixo, não tem como desligar não, né? Por quê? Porque a missão de Jesus ele falou assim, ó, ele chega na multidão e fala o seguinte: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, a cada dia. Então, o mesmo Paulo que falou à igreja de Roma, ele fala também aos filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que sendo em forma de Deus, ele não teve por arrogância, usurpação, soberba, ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo e, achado na forma de servo, foi semelhante aos homens. E ele foi, vamos relembrar lá, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor. As pessoas esperavam um Jesus, talvez conjecturando aqui, montado num cavalo branco, com um cinturão no peito, talvez com uma lança na bainha da espada, uma espada na bainha, uma lança, uma coroa. Eles esperavam um rei, mas ele veio abnegado. Olha a humildade desse rei. Ele veio abrindo mão de tudo o que ele possuía, ele desceu. Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, mas o seu nome será maravilhoso. Capítulo 9 de Isaías: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele veio como um menino. Eles não esperavam que aquele menino que estava ali, quando ele encarnou, não reencarnou, porque quem reencarna é espiritismo, ele encarnou, tomou a forma humana, e ali no meio da multidão, no meio dos doutores, eles começam a se admirar da doutrina daquele menino, quando José e Maria perdem ele
na festa ali dos tabernáculos, começam a procurar Jesus. Ele estava no meio dos doutores, dando lição, ensinando. Aí eles se admiravam com a doutrina de Jesus. Não é esse, filho de Maria e do José, não deram nada por José. José é aquele carpinteiro, não é ele? Era exatamente ele, mas ele se abnegou, ele abriu mão da sua glória para poder nos salvar a humanidade, trazer salvação. Então o que eu quero dizer com essa palavra? Que o reino de Deus, aleluia, não é comida, ele não é bebida. Estão confundindo o reino de Deus com coisas supérfluas. As pessoas, não é pecado, eu canso de falar isso aqui em cima, não é pecado nenhum ter carro, ter casa, ter uma boa conta gorda no banco, não. Mas a base do evangelho está pautada num reino eterno, um reino que promove paz, aleluia, que promove justiça e promove alegria através do Espírito Santo. Esse é o propósito principal. As pessoas estão confundindo o reino de Deus, na verdade, com o antagonismo. Falamos aqui outro dia sobre isso, que o antagonismo, os valores do evangelho, ele é antagônico. Ele vai muito mais além do que os valores humanos. Vai acima de ONGs, vai acima de costumes, vai acima de modas, vai acima de qualquer coisa que o homem almeja ter. Porque Jesus, ele abriu mão. Ele está falando aqui, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Ele pede um momento ali com o discípulo para orar, chama dois discípulos para orar com ele, e ele começa a orar, e a Bíblia fala que aqueles discípulos começam a cair no sono. Aí ele chama eles e fala assim: olha, será que nem ao menos por uma hora vocês podem orar comigo? O reino de Deus, irmãos, como nós estamos aqui hoje nessa festa de Santa Ceia, o reino de Deus, ele vai muito mais além daquilo que muitas pessoas pensam. No caminho rumo ao Gólgota, a Bíblia fala, é interessante, no livro de Marcos, que Jesus, ele estava rumo à via dolorosa, e como ele estava ali com aquela cruz pesada, eu falei aqui, acho que numa quinta-feira, com uma cruz de aproximadamente 150 quilos, de 140 a 150, nas costas, a Bíblia fala que vem um homem do seu trabalho, e os soldados, vendo que Jesus era incapaz de levar aquela cruz, pega aquele rapaz, empurra ele, entre aspas, ele não tinha nada a ver com a causa, mas chegam aquele homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e começam a constrangê-lo a levar a cruz. E ele pega ali Jesus cansado, começa a andar com Jesus e a levar a sua cruz. Eu quero saber se nessa noite de fato nós estamos dispostos a levar a cruz que Jesus levou. Porque levar a cruz que Jesus levou, como disse aqui o evangelista Willis ontem, que temos que romper com algumas coisas, isso imputa abnegação, isso imputa abrir mão de algumas coisas, de alguns hábitos, alguns costumes, ou alguns prazeres. Um certo patrão da minha esposa, uma vez, ele falou assim: por que a igreja é cheia, os bíblias são tudo ex, esses bíblias são tudo ex, é ex-macumbeiro, é ex-traficante, é ex-homossexual, é ex-drogado. Por quê? Porque Jesus, quando ele se encontra ali com Zaqueu, aquele publicano, e as pessoas indagam: é esse? Se assenta para comer com pecadores. Aí Jesus dá uma resposta bem branda e sincera: olha, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os pecadores. Por quê? Porque não necessita de médico quem está são. Se nós estamos bem de saúde, por que iremos ao médico? Só que Jesus está falando para uma pessoa pecadora, ou um pecador. Quando Jesus, ele se encontra com Zaqueu, por exemplo,
Zaqueu, ele tinha uma necessidade de mudar a sua vida, como disse aqui o pastor Edilson, andar na contramão da sociedade. Esse é o propósito principal. Então Zaqueu na verdade ele era ladrão, colhia os impostos além do que deveria ser cobrado, oprimia o povo, tanto que ele era um homem odiado pelos fariseus, pelos homens daquela época, que pagavam os impostos. Aí quando ele tem um encontro, olha que interessante, quando ele tem um encontro real e pessoal, sincero com Jesus, Jesus fala assim, ó, ele fala para Jesus: Senhor, eis que eu devolvo aos pobres 4 vezes mais além do que eu tenho cobrado. Vou devolver para os pobres 4 vezes mais, porque se ele cobrava 100, se o imposto era 100, ele cobrava 400, se era 1.000, cobrava 4.000. Aí quando ele fala que vai devolver aos pobres tudo que ele tem roubado, Jesus reconhece, vê a sinceridade do seu coração e fala assim: hoje de fato veio salvação a essa casa, porque esse aí também, ele é filho de Abraão. Por quê? Porque o evangelho, ele quer mudança. Não adianta dizer que é crente e continuar xingando. Não adianta dizer que é crente, vem carnaval, vem final de ano, continua bebendo. Não adianta dizer que é um cristão e continua nas mesmas práticas erradas. Até porque pastor Edilson pregou aqui esses dias que se nós, Colossenses 3, se nós já ressuscitamos em Cristo, temos que buscar, aleluia, as coisas que são de cima, aonde Cristo, ele está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque nós já estamos mortos e a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Morreu, acabou. Aquele que tinha o pezinho, Diácono Francisco, lá no forró, ele tem que parar com o forró. Aquele que gostava da musiquinha do Roberto Carlos, nada contra o Roberto Carlos, é um excelente cantor, mas se ele ressuscitou com Cristo, ele precisa mudar, andar na contramão da sociedade. Se ele tinha um pezinho no mundo das drogas, se ele tinha uma quedinha por dinheiro, não podia ver o bem de ninguém, que ele furtava, feito Zaqueu, ele precisa mudar a sua conduta. O céu, ele é tomado à força. Todo mundo quer ir para o céu. Se perguntar para alguém, qualquer pessoa, se ela quer ir para o inferno, claro que essa pessoa vai falar que não quer ir. Por mais embriagado que talvez ele esteja. Agora, quando se pergunta se quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão, eu quero ir para o céu. Mas o céu, ele requer santidade. O corpo de Cristo que foi crucificado, o sangue que foi derramado, foi alto preço. Paulo disse que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Cristo nos vossos corpos e nos vossos membros, os quais pertencem a Cristo. Palavra para a Santa Ceia. E a palavra de vitória para mim e para a sua vida, porque nós estamos aqui, por exemplo, com uma programação de um sítio ainda para o final do ano. Mas Jesus Cristo, ele pode voltar agora. E se ele voltar agora, como é que está a minha e a sua vida? Se eu estiver errado, eu vou para o inferno. Se eu estiver vivendo de mentira, com falsidade, com hipocrisia, com mera religiosidade, porque religiosidade não vai salvar ninguém, eu vou para o inferno. Posso estar pregando aqui em cima, mas com fingimento, com mentira, com hipocrisia, feito aqueles fariseus, que Jesus falou, olha, na cadeira de Moisés, o legislador, está sentado escriba, fariseu, observai tudo que vos disser e praticai tudo o que mandarem vocês fazer, mas não procedais em conformidade para com eles. Por quê? Porque eles dizem e não praticam, colocam fardos pesados nos ombros dos homens, mas eles nem com um dedo querem movê-lo. Viviam de mentira,
e o céu ele é tomado à força. Eu quero ser salvo, eu quero que a minha família seja salva, mas como está o meu e o seu testemunho diante da nossa família? Como está a nossa conduta? O nosso pensar, o nosso falar, nossa forma de agir, porque nós estamos rodeados, não é isso, irmã Vivi? De uma tão grande nuvem de testemunhas, não é, Bianca? De uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos sendo observados. É feito Pedro, que quando estava passando ali naquela fogueira, e ele passou, a mulher viu ele, olha, esse daí também é um deles, porque eu vi ele com o Nazareno. Porque o cristão ele é diferente na sua fala, no seu pensar, no seu olhar, na sua veste. E a Bíblia diz que ai daquele por quem venha um escândalo. Então hoje uma palavra de Santa Ceia interessante, que quando Jesus ele pega ali os discípulos, no capítulo 13 de João, no procedimento da lavação dos pés aos discípulos, que simbolizava um ato de humildade também. Jesus ele pega, o discípulo começa a lavar os pés, sempre tem um que é mais afoito, o chamado Pedro. E ele fala para Jesus o seguinte: olha, eu nunca permitirei que o Senhor me lave os pés. Ele não se achou digno disso, mas ele falou: olha Pedro, se eu não te lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro, sempre ousado, eu acho interessante muito Pedro, que ele é sempre ousado, até no momento da prisão de Jesus, ele vai lá, pega a espada, arranca a orelha do soldado Malco, e Jesus fala para ele: olha, mete a tua espada na bainha, porque quem lançar a mão na espada, a espada morrerá. E ele, nessa ousadia dele, ele chega para Jesus e fala assim: olha, Senhor, então não lava só o pé não, vou conjecturar aqui eu falando, me dá logo um banho. Não lava os pés não, lava também a cabeça. Ele falou: olha Pedro, só necessito que lave os seus pés, porque no mais você estás limpo. Fala de quê? Fala do andar em santidade, andar em obediência ao Evangelho. O Evangelho ele requer renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É por isso que o profeta Malaquias, lá ainda no Antigo Testamento, ele fala que outra vez, se outra vez é porque teve a primeira, a segunda, a terceira, etc. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O cristão ele é conhecido pelas suas ações. Jesus sempre, ele nunca seguiu a multidão. Olha que interessante, sempre a multidão estava atrás de Jesus, porque nós não andamos seguindo a multidão, somos discípulos, somos cristãos e seguimos o exemplo do Mestre. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, não é isso? Amém? Então nós devemos seguir o exemplo. Qual foi o exemplo de Jesus? A multidão seguia Jesus, então pegavam a Jesus para querer tentá-lo em várias ocasiões, para ver se apanhavam algum erro dele, e nunca acharam nenhum erro nele, até ponto do salmista falar em um dos seus salmos, dizia assim, ó: na sua boca não houve engano. Na sua boca não houve nenhum engano. Jesus ele veio e se manifestou para nos salvar. É interessante que aqui o texto ele está falando, que nós lemos o primeiro texto, que as raposas têm covis, aves do céu têm ninhos. As pessoas ficam perguntando: eu vou para Jesus e o que eu vou ganhar? Eu vejo relato de algumas pessoas: porque a minha vida, quando eu fui para Jesus, eu não estou aqui pregando o evangelho de miséria. Jesus ele falou que ele veio para nos dar uma vida, não é isso, pastor Joel? E vida com abundância, esfera espiritual, física, material, familiar, sentimental, em todas as áreas da nossa vida, vida com abundância mesmo, desde que nós obedeçamos a voz da sua palavra. Só que as pessoas estão confundindo o evangelho e dizendo: olha, quando eu vim para Jesus eu comprei um carro zero, olha, eu conquistei a minha casa, beleza, glória a Deus por isso, eu conquistei
um apartamento, enfim, etc. Conquista-se uma série de bens materiais. Mas como está a intimidade com Deus? Como é que está a sinceridade diante de Deus? Até porque Pedro ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, que esse mesmo céu, essa mesma terra que hoje existe, eles se reservam como um tesouro que há para o fogo eterno, que há de devorar todos os homens ímpios. O carro vai ficar, a casa vai ficar, esse templo aqui vai ficar. O templo que foi construído em São Paulo vai ficar, não vai subir. A certeza que nós temos que ter, sabe qual? É a que Pedro falou, ou Paulo, perdão. Ele disse que eu tenho certeza absoluta que quando essa casa, ele falava de si, porque ele estava prestes a ser decapitado em Roma, na sua segunda carta de Timóteo ele fala isso. Então ele fala, eu tenho certeza absoluta de que quando essa casa aqui se desfizer, eu tenho de Deus no céu um tesouro não feito por mãos de homens. Não foi homem que construiu. O arquiteto e construtor foi o próprio Deus. Deus construiu para mim e para você a Nova Jerusalém, a qual João viu. João viu adereçada como uma noiva para o seu esposo. João viu a Nova Jerusalém, é por isso que Jesus lá em Mateus, ele fala bem claro para os discípulos, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, estava nu, era estrangeiro, estive enfermo, me visitaste, agora vinde, bendito de papai, e possuí por herança o reino que vos está preparado, lá ó, desde a fundação do mundo. Quem construiu um palácio para mim e para você foi o próprio Deus. O arquiteto e o construtor foi o próprio Deus. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. As maravilhas desse mundo não podem se comparar, embora sejam muito belas. Cristo Redentor, Torre Eiffel, a ponte, sei lá, de Paris. Enfim, tem tantas maravilhas nesse mundo, não é isso, Cleito? As pessoas ficam bobas, eu fico maravilhado quando eu vou nos pés do Cristo Redentor, é bonito, a vista é bonita, o nosso país é bonito, mas não se compara a glória que está reservada para nós. Canaã é logo ali, Jerusalém é logo ali, irmão. Então falta só um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará, mas o justo ele vai viver da sua fé. Só que se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. Aí sabe o que o autor completa lá de Hebreus 10? Que nós não somos daqueles que recuam, Samuel, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que recuam, porque não é tempo de recuar. As pessoas ficam encantadas com tantas coisas materiais, e Jesus está falando, olha, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, ele falou para Pilatos isso, eu lutaria contra os príncipes desse mundo. As pessoas ficam maravilhadas com carros, né, pastor Donizete? Aqueles carrões, o senhor mostrou lá, né? Carrão elétrico, bonito, eu não sei nem falar o nome daqueles carros. Enfim, as pessoas ficam abismadas, mas Deus ele preparou para mim e para você uma casa, para morarmos eternamente nela. Os discípulos chegam para Jesus, Senhor, quando virão essas coisas? E que fim há? E quando virá o fim de todas essas coisas? Perdão, e o fim do mundo? E Jesus fala para eles assim, ó, tenham cautela, sejam cuidadosos, para que ninguém vos engane. Eles estavam encantados com a maravilha do mundo. Falaram para Jesus assim, olha, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falava de um templo espiritual, num espaço em que, num momento, melhor dizendo, em que todas as coisas seriam cumpridas e automaticamente essa terra, como eu disse, que Pedro fala que ela está reservada para ser queimada, iria acontecer.
Então o que Deus quer de nós? Ele quer que nós não venhamos nos apegar em coisas materiais. As raposas têm covis, a ave do céu tem ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus, ele desce do seu trono, ele abre mão. Quando Isaías pergunta lá no capítulo 6, é uma profecia. Ali, o ano em que morreu o rei Uzias, é uma profecia. Aí então Deus pergunta assim para o profeta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aquilo ali é uma alusão ao próprio Messias. Ele se prontifica e fala assim: ó, houve um projeto no céu para salvar a minha e a sua vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles arquitetaram um plano, mesmo Deus, Deus trino e uno, ele não se divide. Então eles arquitetam um projeto no céu, um plano de salvação, e o Filho, ele se prontifica: Senhor, Pai, envia-me a mim. Aí as pessoas ficam idolatrando coisas, as pessoas vivem idolatrando, por exemplo, Maria, Pedro, João, Tiago, Paulo, quando o próprio apóstolo Paulo, ele fala na sua carta de Timóteo, primeira carta, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. Olha que interessante, quando Jesus voltar, a bela casa que alguém tem e se assegura nela, não vai poder fazer ponte de ligação entre ela e Deus. Ou o belo carro, ou a gorda conta bancária, ela não poderá fazer a ponte de ligação entre ela e Deus para a salvação, porque ele vai querer ver como estão as obras. Há dois livros, o livro das obras e o livro da vida. Ele vai requerer, porque há um memorial. Hebreus fala que todas as coisas, elas estão nuas, estão patentes, transparentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aí, por exemplo, as pessoas pegam a Santa Ceia do Senhor, pegam o cálice e bebem como se fosse nada, sem nenhum valor simbólico. Sabe o que foi isso aqui? Foi aquilo que Pedro falou, que a nossa salvação, ela nos custou um preço de sangue, porque não foi coisas corruptíveis, com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha e sem ruga. Preço de sangue. O corpo aqui foi mastigado, foi sacrificado lá naquela cruz, no ato simbólico, mostrando para nós a nova aliança, preparando uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus, ela custou, como disse Pedro, um alto preço. Ser cuspido na face, tomar canada na cabeça, ser zombado como: ué, não é tu o rei dos reis? Salva a ti, salva a nós mesmos. Ser zombado por alguém que está ao seu lado, escarnecendo dele. Receber uma lança na sua lateral, na costela, ser furado. E alguém por algum momento pegar uma lança e tentar quebrar suas pernas, mas como disse o salmista Davi em um de seus salmos, que nenhum de seus ossos foram quebrados. Deus não permitiu que aquilo acontecesse, mas todo o processo da crucificação, que Jesus está falando aqui, que raposa tem ninho, a raposa tem covis, a ave do céu tem ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está falando de abnegação, abrir mão mesmo, aleluia. Glorificado é o nome do nosso Deus. Eu não sei se você está disposto a abrir mão, mas vale a pena. Ontem o Willis falou aqui, a vida que ele saiu, um mundo de drogas, de prostituição, como Deus mudou a vida daquele rapaz. A glória é para ele? Não, a glória é para Deus, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará, e que se o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Jesus.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Passamos a conhecer a verdade. A verdade ela tem que estar dentro, nas nossas entranhas. Como disse o profeta Jeremias, quando ele profetizava para a nação: Senhor, eu não vou mais falar para esse povo, estou cansado de falar as mesmas coisas, derramar as minhas lágrimas, não vou mais profetizar. Aí ele fala, sabe o que, irmã Vivi? Quando eu falava que não ia profetizar, as suas palavras me ardiam nos ossos, então eu começava a profetizar. A verdade da palavra de Deus, ela tem que continuar sendo pregada. O céu, ele é tomado à força. A nossa salvação agora, ela está mais perto de mim e de você, quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, os dias são chegados. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andando honestamente, com sinceridade, com verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Abrir mão, Jesus ele abriu mão pela mim e pela sua vida. Eu já disse aqui, olha, Jesus ele passa no caminho. Mateus ele parece que pertencia também à coletoria, né? Colhia impostos, Mateus. E Jesus passa, vê Mateus no caminho e fala para ele assim, ó: vem, segue-me, como ele falou para Pedro, a mesma coisa. Mateus chega, imediatamente se levanta e segue a Jesus. Não perguntou o que seria o seu salário, qual o prêmio que ele receberia seguindo um homem, a princípio um anônimo para alguns, mas ardia no coração de Mateus que aquele ali era o Salvador da humanidade, a redenção de Israel. E ele vem, automaticamente segue a Jesus. Alguém aqui disse para Jesus no texto do capítulo 8, olha, deixa primeiro eu sepultar a minha mãe. E outro texto diz, deixa eu sepultar meu pai. Aí Jesus ele fala assim, olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixar os mortos sepultar os seus mortos. Jesus está falando aqui daqueles que estão espiritualmente mortos. Paulo ele chama Timóteo, um jovem pastor, e fala assim para ele, olha, aquele que milita, ele não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, ele não é coroado ou não será coroado, se não militar legitimamente bem. Quem milita, a nossa vida cristã é semelhante a uma vida na jornada militar. Então quem está militando, ele não se embaraça, ele não pode estar embaraçado com os negócios dessa vida, a fim de agradar o homem, ou aquele que o alistou para a guerra. Abra mão de prazeres, abra mão de vontades, abra mão de desejos, abra mão de tudo aquilo que não traz edificação para a sua vida, e rompa, como disse Willis, rompa, para que Deus ele possa fazer o sobrenatural na sua vida. Começa a fazer uma abnegação. Olha, se eu era um viciado, eu passo na boca de fumo, me bate aquele desejo de fumar ainda um baseado, eu tenho que cortar o caminho. Quando Paulo ele conheceu a Jesus, é interessante, pastor Joel, que Jesus ele instrui a Paulo a ir para uma rua chamada direita. Vai para uma rua chamada direita. Segue para a rua chamada direita. Por quê? Porque às vezes queremos cruzar caminhos que não nos pertencem mais. Algumas vontades que vêm, aquele que tinha um pezinho no forró, ou no baile funk, nas baladas, nas raves da vida. Como eu disse, aquele que não podia ver o bem de alguém e querer furtar, abra mão, começa a mudar o seu caminho. Deixa Jesus ele conduzir agora a sua vida, até porque a sua vida agora, como eu disse, ela está escondida com Cristo em Deus. Você morreu, acabou. Raíssa, antiga, acabou. Joseli,
acabou, a antiga morreu, não é isso? Joelso, acabou. As vontades, os prazeres, os desejos foram-se. A minha vontade, o meu prazer, é como disse o salmista Davi, aquele bem-aventurado varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Para quê? Para passar a comer do fruto, ou colher os frutos na estação própria, e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. Então o varão, ele tem que ter o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Torno a dizer, as aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Se você segue a Jesus, tem uma vida abundante, vou te explicar rapidamente, em poucos minutos, o que é uma vida abundante. Se você tem uma vida espiritual saudável com Deus, você está calçado, você está vestido, as suas contas, glórias a Deus, está em dia, você consegue pagar suas contas com o fruto do seu trabalho, você tem uma vida abundante, porque as pessoas têm uma visão totalmente deturpada do que é uma vida abundante. Só os ricos que têm vida abundante? Não. A pessoa que está gozando de de um bom relacionamento com Deus, ele está desfrutando de uma vida abundante. Aí tinha um conceito muito errado de Jesus. Os próprios fariseus, eles achavam que Jesus era um miserável, sabe por quê? Porque no nascimento de Jesus, deveria de se doar uma oferta ao sacerdote. E sabe o que Jesus doou, diácono Francisco? No seu nascimento, no momento lá da circuncisão, apenas 2 rolinhas. Maria pobre, José pobre. Pô, vamos pegar aqui 2 rolinhas, vamos levar lá para o sacerdote. Simplicidade, mas só é interessante. Jesus, ele, por mais rico que foi, mas ele abriu mão. É isso que nós precisamos entender. Ele abriu mão de todo um reino, de toda uma glória, de toda uma exaltação que ele tinha e tem hoje, mas só que por amor a minha e a sua vida. Então ele vai lá, doa as 2 rolinhas ao sacerdote e faz ali o processo da circuncisão no 8º dia. Aí falavam que Jesus era um miserável. Não é um miserável. Abra sua Bíblia aí, por favor, para nós resumirmos aqui o texto. Filipenses. Vamos recitar aqui o texto, e eu já vou passar o microfone. Filipenses capítulo 2, abra por favor, Salomão, para mim. A partir do versículo 5, e eu já vou passar aqui ao pastor Edilson o microfone. Olha o que diz, versículo 4. Sim. Não atente para, versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outrem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, ele é o Senhor. Está vendo o galardão da exaltação? O galardão da exaltação. Ele abriu mão primeiro ele perde, para depois ganhar. Primeiro eu abro mão de tudo aquilo que talvez satisfaça meu ego,
mas automaticamente eu vou ganhar lá na frente. O autor de Hebreus fala que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia de fato que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tem um galardão para a minha e para a sua vida, desde que nós abramos mão daquilo que nos impeça de servir a Deus em espírito e em verdade, com perfeição, para a glória do nome dEle. Amém? Que Deus, Ele em Cristo, nos abençoe. Eu vou passar aqui para o momento da Santa Ceia. Vamos ficar de pé, por favor. Os irmãos que irão servir, se aproximem. Abra a sua Bíblia. Não vou pregar, eu já preguei. Em João 13. Vou só recitar o texto aqui. E nós vamos passar para o momento da Santa Ceia do Senhor. João capítulo 13. Que também é a base para a Santa Ceia, celebração da Santa Ceia. Fala da santidade, fala da abnegação, fala da renúncia, para poder participar desse corpo e também desse sangue aqui, simbolicamente falando. Jesus lava os pés aos discípulos. Até o versículo 8. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que já havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte para comigo. Amém? Então, quem não anda em santidade, quem não participa, simbolicamente falando, da lavação dos pés, não tem parte com Jesus. Está aqui o corpo, nós iremos orar, simbolicamente falando, é bom explicar isso. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário. Amado Deus e Pai, consagramos esse pão feito por mãos humanas, mas que agora estará sendo representado, Senhor, como o seu corpo, que foi, Senhor, crucificado naquela cruz. Que possamos participar do teu corpo em santidade, com reverência, com temor e tremor, e que seu nome, Pai, seja glorificado para a glória do teu nome. Toma também, Senhor, nas tuas mãos esse suco de uva, Pai, que foi feito também por mãos humanas, que o Senhor possa consagrá-lo, que possamos participar também com santidade, com temor e tremor, e que ao participarmos do teu corpo e do teu sangue, possamos sair daqui renovados e avivados pelo teu Espírito Santo, e que se porventura, Senhor, alguém, Senhor, tiver cometido algum pecado, Senhor, que possa, antes de participar do seu corpo, que o Senhor possa compadecer-se e conceder-lhe perdão, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, para que naquele grande dia possamos estar irrepreensivelmente diante do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.